justamente no primeiro ano, né, segundo ano, alunos do segundo ano dessa disciplina. E nós vamos tratar da Lei 7.044 de 2017. Então, a gente subentende, né, que nós estamos trabalhando dentro do elementário, nós estamos trabalhando, vai dar certo agora, estamos trabalhando a legislação ambiental, os instrumentos de gestão ambiental da lei, da Política Nacional do Meio Ambiente. E nisso, então, subentende-se que nesse percurso, esse encadeamento pedagógico dessa aula, eu estou incluindo ela dentro desses instrumentos de gestão ambiental, justamente a criação de áreas protegidas, a criação de unidades de conservação, que é um desses instrumentos. E nós estamos trabalhando, é como se eu estivesse aqui nesse percurso, trabalhando na PNMA, os instrumentos de gestão ambiental, unidade de conservação, estamos hoje trazendo para o local, trabalhando no local dessa lei. E os nossos objetivos de aprendizagem é analisar criticamente a gestão das unidades de conservação no estado do Piauí, compreender o território como um espaço de tensões entre a ordem jurídica, entre as leis, as mediações técnicas e as práticas sociais de uso. Então, o que a gente pretende? Nós vamos diferenciar as categorias de manejo, com a produção integral e uso sustentável, embora os alunos já tenham conhecimento desse repertório, porque o ano passado, que é do ano anterior, no primeiro ano, eles tiveram uma disciplina, cursaram uma disciplina chamada Unidades Protegidas, áreas protegidas, que já trata tudo disso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que conceitos básicos que a gente vai trabalhar aqui, como áreas de amortecimento, zonas de amortecimento, plano de manejo, todos os alunos eles já têm intimidade com esses termos. Por isso a gente vai trabalhar uma forma mais crítica. Nós vamos aproximar do exemplo e trazer com o estudo de dois casos reais do Piauí, trabalhar esses temas, né? E aí, por último, nós vamos diagnosticar as variáveis que podem obstruir a efetividade das unidades de conservação, como a ausência de plano de manejo, a regularização fundiária, a pressão na fronteira agrícola sobre as zonas de amortecimento aqui das unidades de conservação. Vamos trazer todo esse aparato de desafios para permitir que os alunos eles tenham esse olhar crítico desses desafios que circundam nossas unidades de conservação. E por último, eles vão propor estratégias para unir essa preservação ambiental ao sustento das comunidades locais, integrando a participação dos moradores ao plano de manejo da unidade de conservação. Então, ao final da aula, os alunos vão estar aptos a cumprir, a atender esses objetivos que a gente tem trabalhado aí. E aí, aqui a Lei 7.044 de 2017, desafio da gestão da unidade de conservação do Piauí. Durante o percurso da aula, eu vou disparar perguntas para os alunos com a intenção de que eles, compreender a compreensão que eles estão tendo, a avaliação que eles estão tendo, a interpretação que eles estão tendo do assunto. E aí nós vamos começar por essas perguntas. A primeira pergunta: criar unidades de conservação é suficiente para proteger a natureza? E aqui a gente vai trazer fotos do Vale do Buriti, Carnaubal, que é Fonte Semar, que elas são justamente, essa ata é um dos nossos estudos de caso. Essa pergunta, primeiro, nós vamos responder
que necessitam, né, de atenção. E proteger a biodiversidade, recursos hídricos, fauna e flora é nosso objetivo geral. Aqui, no plano norteador, aliás, no texto norteador que eu enviei para vocês, agora me dirigindo aos alunos, que eu enviei para vocês, que eu espero que tenham lido, né? Eu acredito que tenham lido, porque já coloquei lá no SWAT já há alguns dias. E aí existe esse inventário que vocês já têm com o nome das categorias de manejo integral, proteção integral e uso sustentável, que a gente demonstra que o nosso estado ele é um estado rico em unidade de conservação. E existe essa preocupação com a proteção das áreas, né? E aí são 15 unidades de conservação, 6 de proteção integral, onde foco na preservação intacta da natureza. E quando a gente fala, é bom lembrar, porque na hora que a gente fala em proteção integral, a gente lembra dos grandes parques, né? E que existem os parques nacionais, né? Que são de gestão nacional, que são geridos pelo ICMBio, e os locais. Essas unidades de conservação são locais, 6 integral e 9 sustentável, que é foco na preservação da natureza e esse é equilibrar a proteção da natureza com o uso humano. Aqui eu trago os números para a gente ter uma ideia de como o nosso, de como a área do Piauí ela é abrangida por essas unidades de conservação. São 25.629 quilômetros quadrados, 10,18% de todo o território do estado. Esses mapas são os biomas do Piauí, né? Que são o domínio da Caatinga, o cerrado aqui nessa área, aqui em cima, né? Que são as áreas de restingas, superfície apainada, mangue, dunas e a Caatinga, né? E aqui a zona ecotonal. O que é a zona ecotonal, professora? O ecótono. O que é um ecótono? Ecótono é quando duas ou mais, dois ou mais biomas, a vegetação se mistura. Então é a reunião desses biomas, das espécies desses biomas. Então é uma mistura, é uma zona de mistura desses biomas aqui no Piauí. Então por que eu estou trazendo isso? Porque a gente percebe o quanto nós temos, né, a nossa vegetação, os nossos recursos naturais, a nossa fauna, a nossa flora, ela é importante, né? Ela precisa de cuidados, ela requer cuidados. Mas acontece que muitas vezes uma lei que está lá escrita no papel, ela não atende, ela não tem a capacidade de proteger os recursos naturais como deveria. A gente vê aqui o tanto de unidades, 15 unidades sustentáveis, e a gente se pergunta, aí o aluno pode perguntar, professora, e realmente essas unidades de conservação, elas são protegidas? Elas estão protegidas? Ou elas estão ali, são criadas e depois não há um envolvimento de gestão, um investimento de gestão? E o que acontece? Muitos autores chamam esse tipo essa carência de atenção, essa carência de cuidado, de gestão, de recursos, de investimentos, de unidade de papel. É o que
regras do jogo, né? E mostra como é que deve ser gerida aquela unidade de conservação. E a demora na regularização fundiária. Aí o aluno pergunta, professor, e o que é regularização fundiária? Olha, gente, há um espaço público que precisa se transformar em unidade de conservação por conta daquelas características que a gente viu antes, das espécies do nosso bioma, dos nossos ecossistemas que precisam de proteção. Só que quando o governo cria uma lei, o que acontece? O que acontece? Aquela terra tem dono. Ele cria aqui, mas ali tem dono. Eu posso criar uma unidade de conservação aqui, mas de quem é o dono da terra? Ele vai reivindicar. Ele vai querer ficar sem a terra dele? Isso. E é o ato de regularizar essa questão da terra, ou indenizar essas pessoas que são os donos da terra, é a regularização fundiária. E aí eu trago agora para vocês um autor chamado Milton Santos, que é um geógrafo. Ele é interessante, tanto ele como o Arceraldi, eles tratam justamente desse tema que a gente está falando. Então eu trouxe esses autores para enriquecer a nossa discussão. O que ele diz? Que o mapa não é estático, que o território é um espaço vivo. Milton Santos e Arceraldi, eles dizem que o território é moldado diariamente por interações humanas e conflitos de interesse. Criar uma área protegida ignora o mapa físico, mas agita profundamente as pessoas que vivem nele. Olha, gente, mostrando para vocês aqui essa diferença entre terra e território que esses autores trazem. A terra é um local estático. É aquele que está no mapa. É aquele onde é criado a unidade de conservação. Mas existe uma coisa chamada território. Território é do que trata o nosso autor aqui, o Milton Santos. E o que é território? O território, quem é que pode aí sugerir, dar uma resposta sobre o território? Excelente resposta. O território é onde as pessoas vivem e como elas se interrelacionam. Então, o território é a interrelação das pessoas dentro daquele espaço que a gente chama de terra. Então, a terra é o espaço físico, o território são as pessoas que moram lá, são os interesses que estão em jogo, são as atividades que são desenvolvidas, são as pessoas que estão lá. O território é dinâmico, porque o território contém pessoas, contém convivência, e onde as pessoas convivem, há interrelações, há conflitos, há ou não, né? Então, gente, e aí o que a teoria do Milton Santos diz na prática? O que ele diz na prática? Preste atenção, são esses três pontos: poder, técnica e uso, que a gente conecta diretamente com a nossa unidade de conservação. O que é o poder? É o Estado tomando a decisão. O que é que ele tomou a decisão? De criar uma unidade de conservação à ata dos carnavais, dos locais. E o que ele faz? Ele traçou o limite jurídico do mapa. Ele disse aqui vai ser a unidade de conservação. E aí o que ele requer? As unidades requerem a técnica. Que é a técnica? Toda unidade de conservação precisa de pessoas que entendam, que trabalhem lá e que compreendam, que tenham, que utilizem tecnologias, que saibam usar um drone, que consigam fazer uma cerca. Então, qualquer tipo de técnica ela está lá dentro das unidades de conservação. E o uso é como as pessoas usam. Por exemplo, no caso da nossa unidade de conservação, a APA, que a gente vai já explicar melhor sobre ela, detalhar e descrever.
Lá é uma unidade de conservação que trabalha com corte carnaúba, extrativismo artesanal. Então, esse é o uso da terra, é um uso, né? Porque o caçador de passarinho que vai para lá matar passarinho ilegalmente também está fazendo uso. Então, todo mundo que está lá envolvido em alguma atividade, eles estão usando. E aí eu faço uma pergunta para vocês, a segunda pergunta disparadora. Essa eu não quero que seja no final, nós vamos responder ela agora. Se há uma lei que de fato não protege a biodiversidade, como a gente estava falando aqui das unidades de papel, essa pergunta se refere às unidades de papel, é perda de tempo criar leis? E aí eu queria que vocês me respondessem agora. É perda de tempo criar leis? Então o aluno está dizendo aqui que, professora, as pessoas nem cumprem as leis, então fazem leis para quê? Às vezes tem leis muito irrelevantes, mas, gente, a lei ela é muito importante para a sociedade. A lei é que determina como as pessoas vão se comportar na sociedade. O que é permitido que elas façam, o que não é permitido que elas façam. Então, elas são importantes para a lei. Eu vou citar um exemplo aqui da importância das leis. Quem gosta de cachorro aqui, quem tem cachorro, quem gosta de gato, todo mundo ama os pets, mas a maioria das pessoas amam. Porque existem pessoas que maltratam os pets. Então, em 2020, uma pessoa de Minas Gerais cortou as patas dos cães dele, do cãozinho dele chamado Sansão. E isso causou uma repercussão muito grande e culminou com a promulgação da lei, a Lei Sansão, que ela foi anexada depois à Lei de Crimes Ambientais. O que essa lei diz? Que as pessoas que maltratam os animais, elas podem ser reclusas de 5 a 2 anos, elas pagam multa e elas perdem o direito de criar o cachorrinho. E aí eu pergunto para vocês, as pessoas vão parar de maltratar os animais porque existe a Lei Sanção, porque a Lei de Crimes Ambientais pune? Vão, alguns vão, não é? Alguns não, vão. É igual as leis da unidade de conservação, gente. Umas pessoas cumprem, outras não cumprem, mas a intenção é que cada vez mais pessoas cumpram a partir da punição. Como é que a gente vai fazer? Como é que um juiz vai dar uma pena para uma pessoa se não tiver uma lei? Olha, gente, vamos comparar aqui. Com esse prédio do IFE. Antes desse prédio ser feito, ele foi construído um alicerce, não é? Então, esse alicerce que a gente pode dizer que é a lei. Então, o prédio foi se construindo, as relações sociais foram se construindo a partir desse alicerce que está aqui embaixo, que foi ficado aqui, que é a lei. Então, das unidades de conservação, é isso. Nós temos um ponto de partida. O ponto de partida é a lei. Como é? E ainda mais, olha, as penas para quem mata animal dentro da unidade de conservação é maior do que quem mata fora. Crimes dentro das unidades de conservação são bem mais, as penas são mais rigorosas do que lá fora. Então, as leis são necessárias, são importantes, eu diria, imprescindíveis para a gente trabalhar. E aqui no Piauí foi uma dessas leis, com um decreto, que criou a APA do Vale dos Buriti e Carnaubais.
unidade de conservação, há necessidade de se preservar, né? Lá tem várias espécies de lá. Tem o pau d'arco, tem o papagaio verdadeiro, tem mocó, tem o gato macambira. Então tem várias espécies que elas só estão ali, elas vivem ali e precisam ser, né? Precisam ser preservadas. Aqui ela fica próxima ao Parque Nacional do Serra da Capivara e o Parque Nacional da Serra das Confusões. Por que eu trouxe esses dois parques aqui para vocês? Porque eu quero falar um pouco do corredor ecológico, que vocês já sabem o conceito do corredor ecológico, mas que a gente vai aprofundar hoje de forma mais crítica. Por exemplo, no Parque Nacional da Serra das Confusões e da Serra da Capivara, já existe um corredor ecológico de 20 quilômetros, né? E a gente sabe que os corredores ecológicos, só lembrando para vocês, que vocês já sabem disso, estudaram em áreas protegidas no ano passado. O que tem? Ele possibilita o fluxo dos animais, o fluxo gênico, então o animal não fica preso ali, porque é uma unidade de conservação sem corredor ecológico, ela vira um fragmento. E nós sabemos que os fragmentos, eles são nocivos às espécies, porque eles estão ali, a genética fica restrita àqueles animais ali. E os ecossistemas, eles precisam de variedade genética. Então, gente, a meta da APA do Vale dos Buritis é criar um novo corredor ecológico. Esse corredor, ele vai, reunir a Serra da Capivara, a Serra das Confusões, até aqui a APA Vale dos Buritis, né? Ele vai garantir a passagem segura da fauna da região do sul do Piauí. Essa região aqui, ela vai conseguir ter esse fluxo maior após esse decreto assinado no ano passado. E aí eu pergunto para vocês, novamente, por que criar corredores ecológicos se a área das unidades de conservação não são protegidas? E aí? Sim, para percorrer o fluxo gênico, para a genética dos animais, né, circularem ali. Mas só por isso, vamos imaginar aqui, esses corredores ecológicos aqui. Ora, aqui, esses 3 espaços são 3 unidades de conservação. Por que em vez de criar corredores ecológicos, já que essas áreas aqui, elas possuem essas espécies, né, características que precisam ser protegidas, por que não transformar tudo em unidade de conservação? Não é não, gente? O que vocês acham? Não era interessante isso? Para que corredor ecológico se a gente pode transformar tudo em unidade de conservação? Alguém quer falar uma coisa? Realmente a pressão, existe uma pressão. Na verdade, é uma pressão política, é uma pressão econômica. Primeiro, será se o Estado vai ter dinheiro para poder bancar uma área de proteção ambiental tão grande? Existe isso. Precisa de fiscalização, precisa, né, de estrutura para poder gerir uma unidade dessas. E também há o agronegócio, a pecuária, as unidades econômicas ali fazendo pressão. Então, os corredores ecológicos é como se fossem zonas de respiro. Um tratado, entre aspas, de conciliação entre o governo e a economia. Disse, olha, tudo bem, eu vou aqui fazer só um corredor ecológico aqui, vocês têm que fazer as APPs de vocês têm que fazer as reservas legais, esses conceitos que a gente traz lá do Código Florestal, que as atividades econômicas, a lei exige, né, dessas unidades protegidas. Mas, por quê? Porque o governo não tem força política para fazer uma unidade de conservação tão grande. E eu pergunto a vocês também, será que uma unidade de conservação tão grande
trabalho, né? A balança do desenvolvimento sustentável e a balança dos corredores ecológicos. E aí é aí que entra a técnica, o poder e o uso do Milton Santos que a gente tratou lá. Eu trago de novo, recorro de novo ao autor, porque a técnica é a tecnologia aplicada. A tecnologia é o que? As máquinas, os drones lá fazendo o mapeamento e zoneamento das unidades de conservação. Mas existe aqui também, que também é técnica, os tratores das florestas fazendo, invadindo as unidades de conservação. Tudo é um contrapeso, né? Existem tecnologias, mas a gente tem que ponderar também. A tecnologia com o avanço da economia, mas até a página 5, né? Você não pode invadir as unidades de conservação, você já tem seu espaço ali. E o poder, quem manda na terra? Depois que se cria um decreto, quem manda é o Estado? Quem manda é o agricultor familiar? Quem manda é as quebradeiras de porco? Quem que manda nessa terra? E o uso, que é o dia a dia, é a função real do espaço. É lá onde o pescador tira o sustento dele, né? É onde o grileiro de terra tenta invadir. É onde aquele minerador joga a bomba para poder tirar né, o minério dali. Então, o que a gente faz? O que quer dizer com isso? Que tudo é um contraponto que deve ser avaliado. Existe dois lados da balança, dois pesos da balança, que a gente vai já ver aqui a questão da balança, que tem que ser ponderados. E aí, aqui a questão da área física do Piauí, da região sul do Piauí, que a gente falou aqui da terra e do território. Depois que a APA foi assinada, a terra é a mesma? A terra é a mesma, mas o território não é. O território agora tem lei. O território, ele possui o decreto que vai determinar o que pode e o que não pode ser feito. Então, gente, se o decreto cria um corredor ecológico, a onça que está lá, que pega fogo lá no Derrobró daqui do Piauí, lá na Serra da Capivara, ela pode correr para outro lugar, né? Ela pode escapar para outros lugares. Então, o caçador que caça essa onça não pode invadir ali, porque a lei diz que não pode. Então, a lei ela vai determinando, né, o território. O território é um. Eu apaguei, mas vocês lembram, o território é um e a terra é outra. E aqui a gente vai falar dos desafios atuais da gestão nas unidades de conservação. Aqui é a unidade de conservação, que é um núcleo protegido. Aqui é a área, a zona de amortecimento, onde existem leis, o plano de manejo, e os planos de manejo desatualizados aqui, abrindo parênteses, são um dos desafios da gestão das unidades de conservação. Ele que determina que atividades que são feitas aqui, mas a pressão do lado de fora, olha, a pressão da fronteira agrícola, desmatamento, uso do fogo para limpeza. Então, esses são alguns dos desafios das unidades de conservação, mas não são só esses. A gente vê fiscalização existe, a SEMAR tem veículos suficientes, a SEMAR tem profissionais suficientes, ela tem combustível suficiente, ela tem condição de ir para áreas mais remotas e ela vai. Então, existe esse vácuo aqui, o apagão da fiscalização, a regularização fundiária, que a gente já tratou, de quem é a terra, e o fator Derrobró e o fogo. O clima extremo transforma queimadas agrícolas em incêndios. E ainda mais, o infrator ilegal é aquele que entra na unidade de conservação para poder destruir a madeira. Então, gente, esses aí são um dos desafios das unidades de conservação. E aí, eu trouxe aqui um apetrecho, eu trouxe uma ferramenta para a gente poder ver melhor. Eu vou colocar aqui
atenção. Nesse momento da balança, eu vou chamar os alunos para me ajudarem aqui nessa dinâmica. Então, aqui eu trago o decreto da APA. Eu coloco aqui. E aí, gente, o decreto da APA está aqui nessa balancinha. Pronto. Esse decreto, a balança não está equilibrada, né? A partir desse decreto sozinho, a gente vê que há um desequilíbrio na balança. Mas, para a gente equilibrar a balança, a gente precisa de algumas coisas, de alguns elementos que ajudem a balança se equilibrar. E aí eu chamo o aluno e digo, você pensa aí numa coisa e algum elemento que a gente falou hoje para dizer, para ajudar a equilibrar essa balança. O aluno vem aqui e diz, fiscalização. Você traga outra. Aí o outro aluno dá e diz, professor, eu acho que falta tecnologia. E aí, olha, a balança já vai se equilibrando, né? Vai se equilibrando que para atender esses desafios, lutar contra esses desafios, nós precisamos de algumas coisas, né? de alguns elementos, alguns instrumentos que a gente está discutindo aqui. Mas eu pergunto outra coisa. Se no lugar dessa balança a gente colocar aqui o agronegócio, vou colocar aqui o agronegócio, invadindo as terras, as unidades de conservação. E aí eu posso colocar outra coisa, o que mais? Regularização fundiária, necessidade de regularização fundiária. A balança desequilibra, né? Outro ponto que a gente pode falar é avanço da criação de gado dentro das unidades de conservação. E aí a balança volta a ficar desequilibrada. Então, o que eu quis trazer com essa dinâmica da balança? Eu quis mostrar para vocês que para que as leis possam funcionar, para que as unidades de papel elas saiam do papel e sejam efetivas, as unidades de conservação, há que ter o equilíbrio. É preciso, é necessário o equilíbrio dessas forças. Então a gente já sabe, e nós vamos reforçar aqui, já falamos dos desafios, já falamos desses desafios, e esse aqui é um dos principais, que é o avanço do agronegócio, desafiando a lei. Por que eu trouxe esse separado? Porque nós sabemos que a região ali da Matopiba, a região ali mais sul do Piauí, o agronegócio vem avançando, né, vertiginosamente, de forma muito acelerada. E aí, o que acontece? As comunidades tradicionais, elas terminam sendo impactadas por isso. Quando puxa por um lado aqui as comunidades tradicionais e o agronegócio, é a pressão econômica versus o modo de vida de conservação. Então, há esse contrapeso. E aí eu pergunto novamente para vocês, o que é que a gente poderia fazer para equilibrar isso aí? Lei. A lei vai determinar. A lei determina até onde o agronegócio vai. Qual é o direito da quebradeira de porco? Isso é o equilibrar a balança. E outro ponto principal é a participação social. Quando a gente traz a comunidade para dentro da governança, quando a gente se comunica, né, com a população que está lá, com a comunidade tradicional, com o pesquisador que está lá, o produtor rural, e juntos constrói o plano de manejo. A gente sabe que o plano de manejo é um documento que orienta, né, tudo ali na atividade. Então, dessa forma, a efetividade das unidades de conservação
somos aqui da comunidade. Vamos criar uma feira de artesanato na área dos produtos que a gente faz aqui na área da zona de amortecimento. Ela pode dizer isso. Ela pode ser guia de educação ambiental para as escolas, levar as pessoas, os alunos para lá, das unidades de conserto, lá dentro, dos pontos que ela acha, que ela acredita que as unidades, que as escolas precisam das ferramentas, municiar as ferramentas, os professores para ajudar na educação ambiental. Ela pode ser guia de pesquisadores, ela pode ser, muitas atividades produtivas, pode incluir essa comunidade tradicional que mora lá, que conhece, que sabe fazer, que pode produzir sustentavelmente, gente. Então, muitas vezes o conselho gestor e a comunidade tradicional, ela fica assim meio à parte, existe muito interesse político no meio, mas o conselho gestor, ele é fundamental para isso. Então, nós já estamos terminando aqui, e eu quero dizer que o governo federal, com a proximidade do Estado, tem essa vantagem, porque o governo do Estado está ali, presente, mais próximo, ele conhece a realidade. Tem pouco fiscal da FEMAR, tem, mas eles vão. Eles conhecem como eles estão mais presentes do que o governo federal. Que o governo federal, para vir aqui no Parque de Sete Cidades, né, a ICMBio, ela tem muitas unidades de conservação no nível nacional para poder gerir. E aí, essa aqui, o Estado, ele tem os recursos mais preparados, mas ele tem que dialogar com o território vivido. O governo federal tem mais verba, mas é mais distante da realidade. E aí, gente, a pergunta é, aquela do começo, lembra? Criar uma unidade de conservação é suficiente para proteger a natureza? E eu estou vendo aí que vocês estão sendo unânimes em dizer que sim, criar uma unidade de conservação é suficiente. Aliás, não é suficiente, mas é o primeiro passo. Ela é o alicerce, lembram? A partir dali, as leis vão ser criadas. Aí o juiz pode dizer, você pode fazer, pode punir uma pessoa que está lá dentro. Ele pode receber investimentos. Como é que o governo vai investir em um local que não tem dono, que não é uma unidade de conservação? Não é? Então, criar uma unidade de conservação é muito bom para os recursos naturais do nosso país, do nosso estado, da nossa caatinga, do nosso cerrado, da nossa mata de cocais, nossa floresta, nossa área ecotonal. E, gente, eu queria só mostrar aqui antes de acabar, falar um pouco sobre a nossa atividade, que ela está por aqui, é aqui. Essa atividade a gente fala da unidade de conservação tempo integral, de uso integral, ou proteção integral. Nós falamos de uso sustentável e essa de proteção integral. Essa unidade de conservação, ela sofreu, né, um conflito, porque ela era uma mona, a gente sabe que a mona é um monumento natural, e aí o que aconteceu com ela? Os interesses, né, aqueles interesses que a gente tratou agora há pouco na aula, quiseram transformar na APA, porque a mona é integral, a APA não. Então a APA é mais permitido, que se faça mais coisas, que desenvolva mais atividades. E aí, a partir disso, eu trago 5 perguntas para vocês. A primeira delas é: qual a diferença da unidade de proteção integral e de uso sustentável? E como é que, nesse conflito, as duas agem? Nesse conflito de interesses? Pensem para a gente discutir na próxima aula. E aí, é um exemplo de conflito de interesses, e o outro, considerando a dinâmica da balança apresentada na aula, pesos, conflitos. Vocês identificam quais conflitos nesse caso, na transformação de uma mona em APA. E na sua opinião, a decisão da Justiça Federal de manter a proteção integral contribui para o equilíbrio da balança? Hein? Então, como futuro técnico em gestão ambiental, o que eu quero que vocês façam? Proponham uma estratégia. Que atividade de baixo impacto, ecoturismo, pesquisa científica,
Big Data, educação ambiental, poderiam ser regulamentadas num plano de manejo para gerar renda para a população sem ferir a categoria da proteção integral. Nós falamos ali da proteção em uso, então eu encerrei. Esse notebook aí, me deu trabalho.